Bem, se estás a ver este vídeo, provavelmente já te foi apresentada a Lyconet, já te foi falada da Cashback World, Cashback Solutions, White Label Solutions e neste momento já tens uma noção básica de como é que as coisas funcionam. No entanto, para perceber as clouds da maneira correta, na minha opinião é preciso estar bem por dentro de como é que funciona a Cashback World e a Lyconet. Portanto, um pequeno resumo. A Cashback World é uma empresa que tem 15 anos, a ideia foi criar um cartão de descontos gratuito universal, que desse descontos em várias empresas espalhadas por todo o mundo. Qual é o problema ou a oportunidade? Neste momento, ainda não existem empresas suficientes, ainda não existem clientes suficientes e existe um grupo de pessoas que ajuda a Cashback World a ser implementada e que é paga dependendo do volume de transações que é passado dentro dessa rede. Ou seja, eu faço parte da Lyconet, o meu trabalho é construir a rede Cashback World, é trazer pequenas e médias empresas para a rede, é trazer clientes para a rede, fazer com que esses clientes utilizem o cartão nas nossas empresas parceiras e depois sempre que essas pessoas utilizarem o cartão vão ter um desconto, obviamente, e existe uma pequena parte da comissão que é cobrada à empresa onde foi feita a compra que é utilizada para pagar a rede da Lyconet. O que é isto das Enterprise Clouds, então? Felizmente, as coisas têm corrido de uma maneira interessante para a empresa. Temos conseguido crescer, temos conseguido evoluir e hoje em dia o que começou com uma comunidade de compras já não é apenas uma comunidade de compras. Ou seja, antigamente era apenas a Cashback World, hoje em dia já existe um conjunto de marcas devido ao facto da empresa ter começado a entrar noutras áreas de negócio. Algumas delas vocês já conhecem, nomeadamente a White Label Solutions ou a Cashback Solutions. No entanto, existem umas quantas outras que também são um bocadinho mais recentes ou que fazem parte do grupo MyWorld e que nós, enquanto marketers, apesar de não termos uma parte ativa na construção desta marca, podemos beneficiar com isso tudo. Portanto, basicamente, o que é que a empresa faz? Todas as empresas necessitam de capital para expandir, necessitam de capital, de dinheiro para crescer. E existem várias maneiras de obter esse financiamento. O que esta empresa faz é, em vez de se financiar junto, por exemplo, de um banco, pergunta às pessoas que estão a montar a empresa, ou seja, a Lyconet, os marketers, se querem ajudar a empresa a financiar-se e depois com isso terem uma parte no futuro daquilo que a empresa vai gerar através das seguintes marcas. Portanto, basicamente uma cloud é isso. É a empresa dar-nos a possibilidade de nós ajudarmos o crescimento dessas outras marcas, do grupo MyWorld, e depois no futuro uma parte das receitas destas outras marcas vai virar em shopping, ou vai ser transformada em shopping points e esses shopping points depois são distribuídos pelas pessoas que ajudaram a montar isso, pelos marketers. Antes de entrarmos em mais detalhes, para perceberem mais ou menos qual é a dimensão daquilo que nós já estamos a criar, eu vou deixar aqui um pequeno vídeo que mostra os nossos escritórios mais recentes, a nossa sede mais recente em Londres. Portanto, o que é importante reter deste pequeno vídeo? Embora isto seja uma empresa que nós não tenhamos ouvido muitas vezes falar, já é uma empresa com alguma dimensão. Tem 15 anos, não é nenhuma brincadeira, não é nenhum bebê, e às vezes é importante nós vermos este tipo de vídeos ou até começarmos a utilizar o cartão, irmos a uma empresa parceira ver como é que funciona. Há empresas que funcionam um bocadinho melhor, um bocadinho pior. O próprio escritório aqui em Portugal é uma coisa que até a mim me surpreendeu há 5 anos atrás, quando me apresentaram isto, porque não é que seja um escritório do outro mundo, no entanto, para mim, ver que estavam lá a trabalhar pessoas, ver que existia qualquer coisa, deu-me segurança e isso é algo que eu recomendo a toda a gente, porque a ideia é vocês estarem minimamente por dentro das coisas antes de quererem começar a trabalhar connosco. Então, como eu disse, o objetivo hoje é falar sobre a Enterprise Cloud e nós vamos focar vários tópicos. O primeiro tópico é porque é que surgiu a cloud, o segundo é de onde é que vêm os shopping points das clouds, quantos shopping points é que vai gerar cada cloud, quais são os requisitos, quando é que recebemos, qual é o retorno,
benefícios extra, nomeadamente e-credits, e por último, porquê tanta urgência. Então, porquê que surgiu a cloud? Como eu disse há pouco, isto é uma maneira que a empresa tem de se financiar, ou seja, a empresa está a crescer, a empresa está a entrar noutros mercados e tal como qualquer outra empresa necessita de se financiar. Isto foi uma maneira que a empresa arranjou de beneficiar os martyrs, que são as pessoas que ajudam a empresa a crescer, ao mesmo tempo que tira proveito deste financiamento de uma maneira mais eficaz. Portanto, isto não é algo que a empresa nos dá de borla. Se é assim tão bom, porque é que a empresa nos dá? Isto é um argumento de muita gente. Isto é uma coisa que a empresa não nos está a dar, a empresa está a pedir a nossa ajuda e por essa ajuda nós recebemos um prémio. Basicamente é isto. Portanto, resumo. A MyWorld, ou o grupo MyWorld, tem várias marcas, umas um bocadinho mais desenvolvidas, outras um bocadinho menos desenvolvidas, que todas essas marcas, mais cedo ou mais tarde, começam a ter receitas. Essas receitas são depois transformadas em shopping points, porque o grupo MyWorld, ou a MyWorld Enterprise, tem 25% de todas as marcas do grupo MyWorld, e por isso uma parte vai para shopping points, para a tal nuvem que nós falamos, para a tal cloud, que depois é distribuído, ou são distribuídos pelos marketers que patrocinaram esta cloud. Isto é um resumo num slide de como é que funcionam as clouds. E porquê é que isto é importante para nós marketers? Nós temos uma carreira que é medida em shopping points. Quanto mais shopping points, mais dinheiro nós recebemos. Montamos desta forma, que é criar a maior rede possível para gerar o maior consumo possível, para gerar o máximo de shopping points. Fazemos-lo através de uma rede de empresas. Portanto, o objetivo para ter uma rede grande é ter várias empresas na minha rede. E para chegar a várias empresas, o que nós fazemos é criar uma equipa, criar um grupo de pessoas que montam isto comigo para chegarmos a mais empresas. Da mesma maneira que usamos esta estratégia para chegar a empresas, também podemos fazê-lo para ter várias clouds na nossa estrutura. Porquê? Porque uma cloud é como se fosse uma maneira que eu tenho para comprar shopping points. E da mesma maneira que eu beneficio com isso, se a minha equipa comprar clouds, eu também beneficio com isso, porque os shopping points que as clouds deles gerarem contam para a minha carreira. Portanto, isto pode ser a diferença entre ter um nível 2 ou um nível 3, um nível 3 ou um nível 4. Pode fazer uma diferença mesmo muito grande. Portanto, de onde é que vêm então os shopping points? A maneira mais fácil de explicar isto é através, por exemplo, da White Label Solutions, que são basicamente é o nosso programa de fidelidade para as grandes marcas, para os clubes de futebol, para as associações desportivas, para empresas normais. Basicamente nós oferecemos um cartão personalizado que eles podem oferecer aos fãs, com a grande vantagem de, além dos shopping points e do cashback que eles dão aos fãs, um pequeno prémio, os fãs conseguem ajudar as camadas jovens do clube com 1% das suas compras. Se nós pegarmos, por exemplo, no Inter, que é uma empresa parceira em Itália, para qualquer pessoa na área que goste de futebol tem noção da dimensão deste clube, se este clube fidelizar 500 mil adeptos, atenção, gratuitamente, ou seja, o cartão nunca se paga. Se esses adeptos consumirem 200 euros por mês, que em Itália já é bem provável que aconteça, porque estamos a falar de um país onde existem, por exemplo, mais de 30 mil empresas parceiras, se não estou em erro, mais de 1 milhão de pessoas a utilizar o cartão, portanto já é uma dimensão completamente diferente aqui de Portugal. Isto, multiplicado pelos 500 mil adeptos, é 100 milhões de euros que estão a ser, ou são 100 milhões de euros que estão a ser gerados por mês. 1% vai para o clube, ou seja, 1 milhão de euros por mês a entrar nos cofres do clube, para ser utilizado no que eles quiserem. O que eles promovem normalmente é para ser utilizado nas camadas jovens do clube. Ao mesmo tempo que são gerados estes 1% para o clube, também são gerados shopping points. Em média, 2 shopping points a cada 100 euros. Portanto, neste caso, 2 milhões de shopping points por mês que estariam a ir para a cloud e depois a serem distribuídos pelos marketers que estivessem nessa cloud. Exemplos de parcerias que nós temos. Rapid Viena, isto foi a primeira parceria que nós tivemos, começou na Áustria. Felizmente depois começámos a expandir. Neste caso foi Hockey no Gelo ali na Eslováquia. Várias marcas que foram surgindo, umas maiores, umas mais pequenas. Eu não vou perder grande tempo a explicar cada marca, porque vocês podem ver isto online, podem pedir à pessoa que vos está a mostrar este vídeo para entrar em mais detalhe, mas isto tudo são marcas com quem nós trabalhamos. Isto é na Polónia outra vez. Uma das maiores marcas que nós trabalhamos neste momento é a MotoGP, que já mostra um bocadinho da dimensão daquilo que nós estamos a criar. Depois outras um bocadinho mais pequeninas, bombeiros, handball, hockey no gelo nos países onde eles gostam mais de hockey no gelo do que de futebol, handball outra vez, futebol. É uma questão de procurar. Estes são os meus preferidos, não o ski, mas sim a Roma e o Inter, que foram as duas parcerias mais recentes que fizemos em Itália, que para mim teve um impacto grande, porque eu lembro-me de imaginar se um dia, não foi Roma nem Itália, mas no meu caso foi se o Benfica ou o Sporting ou o Porto tivesse um cartão desses e promovesse aqui em Portugal, como é que eu me iria sentir. E isso ainda não aconteceu, pelo menos no momento em que estou a gravar este vídeo. No entanto, já começa a acontecer com clubes desta dimensão. Portanto, começamos a perceber para onde é que nós estamos a caminhar.
Outro exemplo, portanto, voltando um bocadinho atrás, no caso das White Label Solutions, sempre que essas empresas fidelizam clientes, esses clientes, quando vão fazer compras, os shopping points que são gerados depois vão para a cloud e são distribuídos pelas pessoas que patrocinaram as tais clouds. Outro exemplo é o My World 360 Innovation Lab, que é a nossa incubadora de startups, que basicamente a ideia é nós chegarmos às ideias mais inovadoras que existem neste momento ou que estão a aparecer no mercado, não só porque nos interessa a nível de implementar essas estratégias e essas ideias nos nossos negócios, como também porque podemos financiar estas empresas, ajudá-las a crescer e fazer o que qualquer incubadora de startups faz, que é basicamente ajudar uma startup a crescer e mais tarde, quando vende, fazem um lucro. Se isso acontecer com as empresas parceiras, com as empresas com que nós já trabalhamos, no futuro, parte dessa venda é transformada também em shopping points. Para ter uma ideia do que é que nós estamos a criar, isto é uma empresa relativamente recente no grupo My World, tem 1 ano, se não me engano. A ideia foi começar a atrair as pequenas startups que estão a aparecer aí, e isto foi o primeiro vídeo que eles fizeram na altura para os atrair. Since the beginning of mankind, humans have longed for innovation. Nearly 3 million years later, our lifestyle has become much more fast-paced. But how to stay competitive in times such as these? For innovation, you need a vision. Then you need like-minded people. Creators, dreamers, supporters, nerds, designers, and artists. Give them a playground. And don't forget these free spirits need to work at their own pace. Think. Swap ideas. Disrupt rigid structures. Hatch a concept. Try it. Fail. Take a break. Come up with a better concept. Try again. Succeed. Then you need a business angel who makes sure everything stays on the right track. Spread your idea across the globe. Go to Silicon Valley. And don't forget, it is not just about success. It's about changing the world. 360-degree lab. Unlimited possibilities. Portanto, se quiserem explorar mais, é só pôr em 360 Lab ou 360 Innovation Lab no Google, vão ter ao site, começam a perceber mais ou menos o que é que está a ser criado. Neste momento temos os nossos escritórios, a nossa sede em Graz, que é na Áustria, já estão cerca de 25 pessoas a trabalhar lá, temos, se não me engano, 6 empresas que estamos a ajudar a crescer. A ideia é até ao final do ano temos o nosso próprio escritório em Silicon Valley, que obviamente é um marco importante porque é capital da inovação do mundo e é onde estão as melhores ideias normalmente, onde estão as startups mais inovadoras e as startups que estão na frente do mercado e depois por outro lado que é o sítio onde qualquer pessoa gosta de trabalhar que esteja nesta área. Então é uma maneira não só de chegarmos às ideias mais rapidamente, como também de atrairmos o talento que queremos atrair. Outra coisa que fizemos foi agora há pouco tempo, dia 12 de dezembro, foi a primeira seleção das várias empresas, em que basicamente pegámos em cerca de 1000 aplicações, ou seja, 1000 empresas que se submeteram ou que quiseram concorrer para entrar na nossa incubadora e éramos para escolher 5, acabámos por escolher 6 e pronto, porque as ideias, pelos vistos, eram boas. Para terem um pequeno resumo, eu vou deixar aqui outro vídeo do que é que se está a passar. I would like to ask you a question. Why exactly you? For a number of reasons. How do you make money? It's your course. You rent, you sell, you provide. Pronto, isto é apenas um pequeno resumo. Se quiserem ver, por exemplo, o primeiro episódio que foi deste evento, podem ir neste site, www.myworld.tv. Aí conseguem ver mais ou menos aquilo que está a ser criado e, mais uma vez, é algo que eu acredito que ajuda a perceber para onde é que a empresa está a caminhar e de onde é que podem vir os tais shopping points que falamos. Outra plataforma é o iTime, que neste momento ainda está numa versão beta, numa versão muito inicial, mas a ideia é ter uma espécie de WhatsApp mais Facebook, mais rede social integradas na mesma aplicação. Isto porque, por exemplo, no continente asiático, o Facebook, por exemplo, eles não utilizam muito lá isso, nem o WhatsApp. Então a ideia é pegar no melhor dos dois mundos e tentar juntar. Isto vai permitir a que as empresas, não só a que nós consigamos comunicar, como já comunicamos com o WhatsApp, etc., como também a que as empresas comuniquem de forma mais direta
com os seus clientes. E onde é que o iTime pode entrar em termos de criação de shopping points para a cloud? Por um lado, pode registar pessoas de forma muito mais rápida, obviamente. Imaginem o que era um WhatsApp neste momento, perguntar se nós queremos ter um cartão gratuito de dar descontos a não sei quantas mil lojas espalhadas por todo o mundo. Todas essas pessoas que recebiam o cartão, lá está, os shopping points fossem gerados, iam para a cloud. Mas por outro lado, o que nós cobramos às empresas para elas poderem estar aqui e comunicar com os clientes, também é uma fonte de receita do iTime que pode ser utilizado para gerar shopping points. Já fizemos alguma ativação de marca. A primeira vez foi em agosto de 2018, durante a MotoGP. Fomos também o principal partner da Red Bull Air Race. Também fomos da Fórmula 1. Outra coisa que também temos é o Marketplace, que vai ser lançado agora em junho de 2019, que é basicamente a nossa mini Amazon, mas com produtos principalmente das nossas pequenas e médias empresas. A ideia é não concorrer contra as PMEs, mas sim ajudá-las. Portanto, nós temos escritórios em 47 países e a ideia é tirar proveito dessas infraestruturas e poder ajudar as nossas PMEs a vender a nível mundial usando as nossas infraestruturas e a nossa logística. E por último temos também, mas mais outro exemplo, é uma marca de suplementos que começou por ser uma coisa assim, mais para uso interno do pessoal que trabalha dentro da empresa. Uma marca de suplementos que nós soubéssemos o que é que tinha lá dentro. A ideia nem sequer era fazer dinheiro, mas felizmente as coisas também cresceram e isto hoje em dia já é vendido também para pessoas fora da empresa e todas as receitas que possam vir daqui também podem vir a ser transformadas em shopping points. Quanto? Ninguém sabe, isso depende do volume de vendas da empresa, depende de quanto é que a empresa transformar em shopping points, mas basicamente isto é só para terem uma ideia de onde é que podem vir os shopping points. Ok, então quantos shopping points é que vai gerar cada cloud? A resposta imediata é ninguém sabe. É impossível prever este número. Nós podemos ter uma ideia de onde é que ele vem, mas não dá para dar uma resposta certa. Por isso é que isto é algo que é oferecido a marketers e não a pessoas que estão de fora, que não percebem qual é que é a dimensão e o que é que nós estamos a criar. Mas para terem uma ideia, lá está. Nós temos várias plataformas que podem fidelizar pessoas em massa, as white label, os e-credits, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, o iTime. Se nós, através desta plataforma, fidelizarmos, por exemplo, 100 milhões de pessoas, se assumíssemos que essas 100 milhões de pessoas consumiam 200 euros por mês, estavam a ser gerados 20 bilhões de euros para a cloud. Desses 20 bilhões, 2% são shopping points, portanto, neste caso, 400 milhões de shopping points. Se forem distribuídos pelos aproximadamente 1 milhão de participações que estão planeadas ser vendidas, isto dava cerca de 400 shopping points por posição. Estes números não são propriamente para vocês fixarem, porque não estão assim tão definidos, nomeadamente o número de participações. No entanto, é para perceberem mais ou menos qual é que era a matemática por trás da cloud. Depois aqui vai-nos ser oferecido a possibilidade de transformar isto no balance e na carreira, que é algo que eu não vou entrar em grande detalhe, porque não faz sentido se não tornaríamos esta apresentação demasiado longa, ou então triplicar os pontos e contar apenas só para a carreira. Mais uma vez, se quiserem mais informação sobre isto, falem com a pessoa que vos mostrou este vídeo, porque senão estaríamos aqui a noite toda. No entanto, o número de pessoas fidelizadas através destes canais é completamente impossível de prever. Em vez de 100 milhões, nós podemos fidelizar, por exemplo, apenas 43 milhões. Fazendo as mesmas contas, se as pessoas consumirem os tais 200 euros por mês, o consumo gerado já era muito mais baixo, vezes os 2 shopping points a cada 100 euros, tínhamos menos shopping points a serem gerados para a cloud, portanto menos shopping points que cada participação receberia. Neste caso, 175 se fossem para o balance e para a carreira, 525 seria o triplo se fosse só para a carreira. Okay? Isto é apenas um exemplo. Outro exemplo, My World Exchange. Isto é outra marca que nós vamos lançar agora em junho de 2019, porque vamos ter a nossa própria criptomoeda e faz sentido ter uma plataforma que permita aos nossos membros não só trocarem euros por e-credits, como também dólares por e-credits, ou até euros por dólares, euros por ienes, o que for. Uma exchange é basicamente uma casa de câmbio, ou seja, uma empresa que faz o câmbio das moedas e normalmente por esse serviço cobra uma comissão, que neste momento é aproximadamente 1%, se formos ver as várias casas de câmbio que existem no mercado. Ou seja, vai haver um certo volume que é transacionado pelo My World Exchange. Quanto? Não sei. Nós pusemos aqui 60 bilhões de euros só para vocês terem uma noção de como é que a matemática se faria. Se 1% for cobrado sobre isso, são 600 milhões de euros que estão a ser gerados todos os meses, dos quais nós assumimos, lá está, isto é completamente impossível de prever, porque não é assim propriamente que funciona, mas é para ter uma ideia de como é que as coisas funcionariam. 25% é o que My World Enterprise Cloud detém de cada marca, portanto, se nós assumíssemos que 25% das receitas fossem para shopping points, seriam 150 milhões de shopping points que estavam a ser gerados, que mais uma vez são divididos pelos tais 1 milhão de participações que estão previstas serem vendidas.
150 shopping points, se forem para o balance e carreira são 150, se forem para a carreira é o triplo, são 450. Atenção a adicionar ao valor que eu disse anteriormente, ou seja, aos 175, aos 400, aos 500, ou aos 1000, ou o que for. Isto é mais uma maneira de gerar shopping points. O que eu quero deixar bem claro é que estes números não são apenas previsões, ou seja, não é certo que vai acontecer assim, mas mais importante do que perceber os números é perceber a visão. Porque, por exemplo, o mercado Forex, ou seja, o mercado de câmbio, é o maior mercado financeiro que existe no mundo. Isto é o valor que é transacionado comparativamente a outros mercados. Ou seja, eu assumi que eram transacionados 60 bilhões de euros através do grupo My World Exchange. O mercado Forex inteiro são 5 trilhões e são 5 trilhões que não são ao mês, são ao dia. Como é óbvio que não faz sentido nós assumirmos que estes 5 trilhões são transacionados, vão passar todos pela My World Exchange, não faz sentido nenhum. No entanto, é só para ter uma noção da dimensão dos mercados onde a empresa está a entrar. Tudo isto vai ser uma maneira, ou tudo isto vai contribuir para os shopping points da cloud. E este, por exemplo, é um dos projetos que a mim me assusta mais, porque felizmente tenho noção mais ou menos da dimensão deste tipo de mercados, porque o meu background está relacionado com isso. Eu estudei gestão na Católica e a seguir tirei uma mestrado em finanças numa faculdade em Barcelona, toda XPTO, portanto já tinha uma noção, mas eu sei que muitos de vocês não têm, e por isso é giro às vezes nós pormos estes valores em perspectiva e ver o que é que pode sair daqui. Portanto, mais uma vez, eu não assumi 5 trilhões por dia, eu assumi 60 bilhões por mês, e se isto se comprovar assim, só isto já faria com que uma cloud valesse bem a pena, como vocês vão perceber um bocadinho mais à frente, quando nós virmos quais são os retornos que isto pode dar. Então, antes de entrarmos nessa parte, quais são os requisitos? Isto é algo que está desenhado para todos os marketers ativos. Ou seja, a ideia não é nós termos pessoas que estão de fora, que não percebem o que é que a empresa está a criar, para onde é que a empresa está a ir, a investir na empresa. Isto não é... O objetivo não é esse. O objetivo é, número 1, a empresa financiar-se através das pessoas que acreditam na empresa, e número 2, dar a hipótese de contribuir para projetos um bocadinho maiores e de ganhar com projetos um bocadinho maiores às pessoas que realmente ajudam a Cashback World e o grupo My World a expandir-se. Ou seja, nomeadamente a Lyconet. O que é que são marketers ativos? Significa simplesmente gerar 50 shopping points por mês. E nós podemos fazer isto de duas maneiras. Ou através das nossas próprias compras, ou então através da compra do Easy Shop Plus e depois recuperar esses discount vouchers através das nossas próprias compras. O que a maioria de nós faz é o Easy Shop, porque temos mais vantagens com isso, mas basicamente existem estas duas maneiras. Depois, dependendo do pacote com que nós escolhemos entrar, temos mais ou menos acesso a este programa especial. Ou seja, se eu entrei com 350 euros em discount vouchers, eu vou ter um acesso mais limitado a este programa Enterprise, que é basicamente eu só posso ter 1/3 de uma participação. Uma participação custa-me 1500 euros, 1/3 vai-me custar 500, e basicamente o que eu vou mostrar aqui são participações completas. O que teriam de fazer é dividir por 3 os valores que eu ponho aqui. Se entraram com o pacote com que, por exemplo, eu entrei, que é os 2400 euros, aí temos o acesso completamente ilimitado ao Enterprise Program, ou seja, nós podemos comprar até 3 participações de cada Enterprise Cloud. Ok? Pronto. Quando é que nós vamos receber, então? Como é que isto funciona em termos de timeline? Neste momento estão a ser vendidas as participações para as diferentes clouds. E como eu disse há pouco, nós podemos comprar 1, 2 ou 3, cada uma custa 1500 euros. Portanto, 1, 1500, 2, 3000, 3, 4500. A seguir, vamos ter um período de acumulação de shopping points. Esse período dura 48 meses, ou seja, 4 anos, e é o período em que a rede My World, ou a empresa My World, está focada em fazer crescer a rede Cashback World, ou seja, onde nós, marketers, vamos fazer crescer a rede Cashback World nos diferentes mercados, onde nós vamos trabalhar, e quando eu digo nós, é a My World, vai trabalhar no registro dos membros com os diferentes clubes e com as diferentes associações, ou com o iTime, com os e-credits, etc. Ativação de marca, um bocadinho daquilo que eu já vos mostrei, mas ainda mais em força. Novas parcerias, obviamente nós queremos aumentar o número de empresas com que nós trabalhamos para que seja cada vez mais fácil a utilização do cartão, e por último, novos projetos, que aí então é ainda mais impossível de prever, porque se eu neste momento já estou surpreendido com o que a empresa criou ao fim de 5 anos, eu acredito que daqui a 4 ou 5 anos outra vez a empresa possa estar a entrar noutros mercados completamente diferentes, que todos eles vão gerar também shopping points para as clouds. A partir desses 4 anos, nós começamos a receber os tais shopping points, e aqui o que torna estas clouds super interessantes é que podem ser vitalícias. Apenas tenho de pagar o Easy Shop
todos os meses. E atenção, o EasyShop não é um custo, porque a ideia deste EasyShop é beneficiar os martyrs, porque nós, ao fazermos isto, temos benefícios extra e eu, por exemplo, eu não pago estes 50€ todos os meses, porque através das minhas próprias compras e das compras dos meus clientes consigo recuperar os discount vouchers na totalidade. Isto é importante porque, número 1, porque qualquer renda que seja vitalícia tem um valor super interessante, mas principalmente porque a empresa está a crescer a um ritmo alto e o que hoje o que hoje nós não temos noção que a empresa está a fazer, daqui a 3, 4, 5 anos pode ser algo gigante. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quando eu comecei, não fazia a mínima ideia que mais tarde iríamos ter o nosso próprio marketplace, ou que iríamos ter a nossa própria criptomoeda, ou que iríamos ter as white label, não fazia a mínima ideia. Felizmente, acreditei na empresa e hoje em dia, por exemplo, eu tenho mais de 20 clouds, tenho 21 ou 22 clouds neste momento pessoais. Porquê? Porque eu acredito sinceramente que isto é algo super interessante e que é algo que daqui, obviamente que me custou a comprar este tipo de participações, mas acredito que dentro de muito pouco tempo vou estar super feliz pelo esforço que fiz no passado. Pronto, exatamente. Continuando. Qual é o retorno? Então, lá está. Isto depende 100% dos diferentes cenários. É impossível prever quantos shopping points é que cada cloud vai dar. Nós fizemos aqui 3 cenários diferentes. Vão ser 300 shopping points para a carreira, 500 shopping points ou 1000 e os diferentes retornos. Portanto, se uma cloud der 300 shopping points, aí as coisas já são interessantes, na minha opinião, porque é 6% que eu estou a receber ao ano, são 90€, ou seja, 90 a dividir por 1500 são 6% ao ano, e as contas para chegar a este valor são estas. É a comissão que eu recebo do nível 1, que é 0.025€ por cada shopping point, vezes os 300 shopping points que a cloud me está a dar, vezes 12 meses. No entanto, a cloud pode dar mais. Pode dar, por exemplo, 500 shopping points, que é um valor que eu já acredito muito mais que vai acontecer. Aí são 10% ao ano, 150€, as contas são exatamente as mesmas, comissão de nível 1 0.025 vezes os 500 shopping points, vezes os 12 meses, mas se a cloud der 1000 shopping points, aí já estamos a falar de valores super interessantes, neste caso 20% ao ano, e atenção que isto é vitalício, há muitas pessoas, isto não pode propriamente ser comparado a outro tipo de investimentos, porque não é, mas se eu brincar com estes valores no mercado imobiliário, falar em 10 ou 20% ao ano, são valores ridículos. E além disso, o imobiliário, que é muitas vezes falado como um rendimento passivo, apesar de eu concordar e de eu gostar do mercado imobiliário, não é assim tão passivo, porque uma casa ou um ativo imobiliário implica alguns custos anuais e implica algum trabalho da minha parte para fazer com que esse ativo possa render. Aqui estamos a falar de uma coisa que é feita uma vez na minha vida, que é a compra do discount voucher de edição limitada uma vez, e que depois beneficiamos de um trabalho que é feito pela empresa. A empresa não nos pede nada para que nós... não nos pede nada em termos de trabalho ativo para que nós possamos beneficiar disto. Agora, quando é que isto se torna ainda mais interessante do que está aqui? É quando eu começo a fazer isto através de uma equipa. Ou seja, eu no início expliquei-vos que na apresentação nós montamos as coisas através de uma equipa. Ou seja, nós montamos uma equipa para chegar a mais empresas, porque as empresas fidelizam clientes de maneira muito mais eficaz do que nós fidelizaríamos sozinhos. Então isto é a espinha da Lyconet, é assim que nós montamos. No entanto, eu ganho shopping points também através das clouds. Ou seja, se a minha equipa tiver participações, comprar participações, e eu tenho pessoas na minha equipa que têm 1, 2, 5, 10, 20 participações tal e qual como eu, esses shopping points contam para essas pessoas e para mim também. Ou seja, isto é uma maneira de eu receber mais comissões do que aquilo que tinha inicialmente previsto. Ou seja, diferentes cenários. 300 shopping points, 500 shopping points, 1000 shopping points. Aqui do vosso lado esquerdo. Para eu atingir o nível 2, eu preciso de 10.000 shopping points. Se uma cloud der 300 shopping points, são 34 participações que eu tenho que ter na minha estrutura. Se uma cloud der 500, já são 20. Se uma cloud der 1000 shopping points, eu apenas preciso de 10 participações na minha estrutura. E aí as coisas tornam-se interessantes. Porquê? Porque eu estou a receber do nível 2, no mínimo dos mínimos, 200€ por mês. Ou seja, retornos nos diferentes cenários. Primeiro, seriam 2.595€ ao ano. As contas, não querendo entrar em grandes detalhes, fazem assim. Se fosse 500 shopping points, um bocadinho mais. Se fossem 1000 shopping points, um bocadinho mais. Principalmente por causa do facto de eu atingir o nível 2. Então, continuando, ou para terminar, benefícios extra e créditos. Só esta parte poderia demorar mais uns 10, 15, 20 minutos, porque os e-créditos são algo que eu acredito que pode ser uma bomba. Pode ser algo que leva esta empresa para um patamar completamente diferente. E eu faço possíveis e os impossíveis, e acreditem que eu tenho vários e-créditos já acumulados, mas faço os possíveis e os impossíveis para acumular cada vez mais e-créditos. Porquê? Porque é algo que eu não tenho custo nenhum ao obter e que, se valorizar para
1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, pode ser um rendimento super, super, super interessante. Então o que é que eu quero dizer com isto? Para nós nos mantermos ativos, para sermos considerados um marketer ativo, nós pagamos os 50 euros de EasyShop. A ideia é recuperar este valor todos os meses, gerando os tais 50 shopping points. No entanto, só por fazê-lo, quando eu tenho uma participação, eu ganho 50 e crédito todos os meses. 50 e crédito todos os meses são 600 e crédito todos os anos. 600 e crédito ao fim de 10 anos são 6.000 e crédito. Okay? Eu já vos vou mostrar o que é que eu quero dizer com o e-crédito subir ou não, mas isto pode se tornar super, super, super interessante. Se eu fizer o que é suposto fazer, o que a empresa nos pede, que não é algo do outro mundo, não é algo impossível, que é basicamente fidelizar uns quantos clientes e ensiná-los a utilizar o cartão, esse é o nosso negócio. Se eu fizer com que eles gerem alguns shopping points, neste caso imaginem 10 clientes vezes 100 euros, dava aproximadamente 20 shopping points, eu estava a recuperar 20 euros do meu EasyShop e ainda estava a recuperar mais 20, ainda estava a receber extra 20 e créditos. Se eu fizer um bocadinho mais, portanto 20 clientes, 100 euros, 40 shopping points, estava simplesmente a pagar 10 euros por mês do meu EasyShop e estava a receber 90 e créditos. São os 50 mais os 40. Se eu fizer aquilo que eu faço, por exemplo, que eu acredito que toda a gente devia fazer e que não é impossível fazer, se eu estiver a gerar 50 shopping points através do meu consumo e dos meus clientes, eu estou a receber uma unidade gratuita, que é basicamente aquilo que eu recebo quando pago o EasyShop, e estou a receber 100 e créditos todos os meses. Quanto é que eu paguei por esses 100 e créditos? Zero. 0 euros. E se eu fizer algo ainda mais, que é gerar mais do que 50 shopping points, ainda estou a fazer o recash dos meus discount vouchers de outras enterprise clouds que eu possa ter comprado. Isto eu não vou entrar em grande detalhe, mas é algo que é interessante também. Porquê que isto é relevante? Ninguém pode dizer o que é que esta empresa vai criar ou não. Ninguém pode explicar para onde é que nós estamos a caminhar. É impossível prever o que é que vai acontecer aos e-créditos. No entanto, eu acredito que já existe uma base muito sólida para nós nos tornarmos uma das maiores referências, talvez a referência no mercado das criptomoedas. O que é que isso significa? Significa que daqui a 3, 4, 5, 6 anos, que sejam 10 anos, nós vamos ter 3 opções. Provavelmente as pessoas que trabalharam aqui vão acumular 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil e-créditos. Se esses e-créditos valorizarem, se esses e-créditos valerem zero, quanto é que eu perdi? 0 euros. Foi-nos oferecido. Se esses créditos forem para 1 euro, que é o que eu acredito que vai acontecer nos primeiros meses, se tiver acumulado 10 mil créditos, são 10 mil euros. Mas o que torna as coisas ainda mais interessantes é que se os créditos forem para 5 euros ou para, por exemplo, 10 euros, e se vocês estiverem minimamente atentos às criptomoedas, conseguem perceber mais ou menos em que valores é que as coisas se encontram neste momento, e não são 10 euros nem 100 euros, já estão nos milhares, mas falando apenas dos 10 euros, se eu acumular 5 mil créditos ou se eu acumular 10 mil créditos em 5, 6 anos, que não é impossível, lá está, lembrem-se, se eu tiver a recuperar o meu EasyShop, são 100 créditos todos os meses, são 1.200 créditos todos os anos, em 10 anos são mais do que 10 mil créditos, se os créditos forem para 10 euros, são mais de 100 mil euros que eu teria acumulado por algo que eu não paguei nada. Portanto, eu não faço ideia se isto vai acontecer ou não, no entanto, só em caso de dúvida, eu prefiro ter os créditos do meu lado do que não os ter. Portanto, interessante ainda, continuando ainda, eu tenho benefícios em continuar. Há várias Enterprise Clouds, há 1, a 2, a 3, neste momento a 1 já nem sequer está disponível, a 2 acaba agora este mês, a 3 vai ser lançada agora no mês de Fevereiro. Se eu tiver todas as participações nas diferentes clouds, eu recebo o montante que comprei em discount vouchers em créditos. Ou seja, se eu tiver uma EC1, quando comprei uma EC2, recebo, portanto lá está, paguei os 1.500 euros e recebo 150 e créditos. Na EC3 recebo 20%, portanto 300 euros, 300 e créditos. Chegava a EC14, que é a última, recebia 130%, que são mais 1.950 e créditos. Ou seja, aqui a cloud, na minha opinião, já estava gratuita. Se eu comprar 3 participações, que é por exemplo o que eu faço, aí as coisas já se tornam muito mais interessantes. Mas se eu falhar, por exemplo, a EC1, que é provavelmente o vosso caso, para eu ter estes 10% eu teria de ter uma EC2. Se eu não tiver EC2, tenho de ter uma EC3 para depois na EC4 ter estes 10, 20, 30, 40, 50%. Quanto mais cedo eu começar a entrar no programa, melhor, porque maior é a percentagem que eu recebo mais à frente, na EC14, mas isso depois já depende de cada um. Portanto, o que é importante ter agora? Pelo menos em janeiro, se estiverem a ver este vídeo em janeiro, uma small cloud, uma participação, um terço de uma participação, que são 500 euros da EC2, para ter este benefício, e depois principalmente em fevereiro, ter várias participações. E porquê? E aí entramos na fase final da apresentação. Porquê tanta urgência? Neste momento a empresa está a fazer algumas alterações de forma a que as coisas vão para um caminho mais interessante a longo prazo. E a partir de março já não vai ser possível
comprar muitas participações, vão haver vários requisitos, porque a empresa quer premiar cada vez mais as pessoas que realmente montam a empresa e não as pessoas que estão aqui apenas para investir e beneficiar do programa que é a empresa que monta. Portanto, a ideia lá está não é encontrar investidores, é encontrar pessoas que queiram montar isto connosco e depois, obviamente, se essas pessoas quiserem apostar, entre aspas, na empresa, beneficiar essas pessoas que nos ajudam a crescer. Fevereiro vai ser o último mês antes destas restrições entrarem em março. Sem querer entrar em grande detalhe, uma das maiores diferenças é que, basicamente, entre aspas, o preço ou o dinheiro que eu precisaria para comprar uma participação vai dobrar. Ou seja, se eu quisesse comprar uma participação que me custa hoje 1.500 euros, a partir de março já me vai custar 3.000 euros. Se eu quiser comprar 3 participações, em vez de 4.500 em fevereiro, já são 9.000. E nem são bem 9.000 porque eu preciso de certos requisitos e provavelmente esse valor vai passar dos 10.000. Ou seja, porquê tanta urgência? Neste momento, nós temos a possibilidade, ou temos pela última vez a possibilidade de ter uma fatia grande das Enterprise Clouds, que segundo o que nós estivemos a ver nesta apresentação, tem algum interesse. Portanto, para terminar, que isto já vai longo, de onde é que vêm os shopping points? Quais são as perguntas que são importantes responder? A MyWorld tem várias marcas. Tem a Cashback World, que vai gerar shopping points através, por exemplo, de 1,5% de cobra. As White Label Solutions porque fidelizam clientes em massa. Além disso, nós também cobramos às empresas pelo serviço que prestamos. Tudo isso vai para shopping points. Cashback Solutions, as nossas empresas pagam uma mensalidade. Quando entram, também pagam um fee para entrar. Tudo isso gera shopping points. O 360 Innovation Lab, já falámos. Se nós por acaso encontrarmos uma empresa e mais tarde, portanto, financiarmos e mais tarde conseguirmos vender por um preço mais elevado, isso gera shopping points. O iTime fideliza pessoas e também cobra às marcas para poderem comunicar com o seu cliente. Os e-credits, acabámos de falar sobre isso. MyWorld.com é o nosso marketplace. Organic Plus, nossos suplementos. Sports World é basicamente, sem entrar em grande detalhe, o que nós estamos a fazer com alguns clubes em que vendemos os bilhetes para os jogos que eles fazem e recebemos uma pequena comissão. Media World, nós estamos a trabalhar com algumas empresas em que somos nós a fazer as nossas próprias, ou somos nós a fazer a publicidade dessa marca e eles, em vez de nos pagarem dinheiro, pagam-nos em produtos, porque nós podemos vender esses produtos na rede Cashback World. E por último, a My World Exchange, que para mim vai ser das coisas mais importantes porque entra num mercado completamente diferente. Portanto, pergunta, para terminar, que isto já está longo. Será que uma cloud vai dar mais do que 500 shopping points? Isso é a única pergunta que eu acho que tem de responder, porque a partir daí torna-se super interessante ter uma cloud. Muito, muito, muito interessante. Aliás, até faz sentido ter uma cloud antes disso, mas com 500 shopping points já fica super interessante. Porquê? Em termos de shopping points eu recebo 10% ao ano, lá está os 150 euros ao ano, dependendo do número de clouds que eu tiver, obviamente, quanto mais tiver, maior é o valor em si, portanto, retorno de 10%, e depois se eu tiver 20 clouds na equipa, que é algo que eu consigo fazer com algum trabalho, estamos a falar de um nível 2 todos os meses, e aí sim as coisas tornam-se completamente diferentes, vão para um patamar muito, muito, muito interessante. Como se não bastasse, ainda temos um benefício extra, que são os e-credits, que ninguém sabe quanto é que vão valer, mas em sombra, na via das dúvidas, é melhor tê-los do nosso lado. O Easy Shop, como nós dissemos, os 50 euros por mês, são automaticamente 600 e-credits por ano, que nós recebemos. Se eu recuperar, fizer o recash, que é como se chama, os meus 50 euros do Easy Shop, recebo mais 600 e-credits por ano, portanto, no total, 1.200 e-credits todos os anos. Se nós fizermos isso vezes, por exemplo, 6 anos, são 7.200 e-credits que podem valorizar, por exemplo, para 10 euros, seriam 72.000 euros. E por último, se eu participar em todas as Enterprise Clouds, já estamos a falar de uns quantos mil e-credits que acumulei, que mais uma vez juntam-se aos que eu vou acumulando anualmente através do Easy Shop e do Recash. Para terminar, o que é importante ter em atenção? Fevereiro é o último mês onde isto é possível, onde é possível fazermos isto sem termos de cumprir com todos os requisitos e mais alguns que a empresa vai introduzir, de forma a beneficiar, lá está, as pessoas que fazem isto andar para a frente. A partir de março, uma cloud, um Limited Edition Discount Voucher, em vez de custar 1.500 euros, vai custar 3.000. 3, em vez de custar 4.500, vão custar 9.000. Portanto, para não tornar isto mais longo, se tens alguma dúvida, ou se têm alguma dúvida em relação a isto, falem com a pessoa que vos mostrou este vídeo. Este vídeo não é suposto ser mostrado a quem ainda está a conhecer o negócio, embora isso aconteça com alguma frequência. A ideia é nós mostrarmos isto em informações, a ideia não é procurar investidores, mas, no entanto, dadas as circunstâncias, dado o facto de estarem algumas coisas a mudar, nós decidimos fazer este vídeo para explicar quais são as vantagens de entrar rapidamente neste programa e porque vai ser a última vez em que isto vai ser possível fazer. Portanto, qualquer coisa, falem com a pessoa que vos mostrou este vídeo rapidamente, porque isto termina mesmo em fevereiro.